Boa noite, querido advogado, querida advogada. Estamos aqui invadindo o YouTube da OAB, invadindo o canal oficial da nossa classe para falar com vocês hoje na companhia da minha colega, amiga, professora Maria Carolina. Professora, dê nosso boa noite. Boa noite, doutor Marlon. Boa noite, Advocacia Amapaense. Olha, estamos muito felizes em estar aqui hoje invadindo o YouTube da OAB para a gente falar um pouquinho sobre educação, a gente falar sobre alguns temas contemporâneos em direito, aqui no estande da OAB, na Expofeira, diretamente aqui do nosso estande, que está muito bonito, inclusive, né? Convido aí você que ainda não veio a participar, porque nós aqui estamos, eu estou me sentindo, professor, na época que o prédio da OAB, a sede histórica, era o fórum, de tão bonito que tá. Sim, arrasaram na decoração. Você, querido advogado, que ainda está chegando aqui, alinhou planetas para chegar aqui, porque não tá fácil chegar, né? E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo sobre o público que está chegando aqui. Eu vi muito criança, muito adolescente, aí eu me toquei que hoje a atração é a Ana Castela, a boiadeira, e ela atende esse público. Daqui a pouco a gente vai chamar o professor Eric, que é advogado, que é especialista no assunto. Tem lugar de fala também para falar sobre esse assunto, né, professora? Para bater um papo com a gente sobre a perspectiva do acompanhamento do menor, a perspectiva de shows para crianças e adolescentes, do entretenimento adequado para esse público, né? O que é permitido num palco de grande exposição de um evento público, né, comandado pelo governo do estado, comandado por equipes de suporte público, jurídico e afins. Como é que acontece a fiscalização do conteúdo que essas crianças vão ter acesso ao longo de toda a feira agropecuária, né, professora? Com certeza, professor. Esse é um tema importantíssimo, até porque nós sabemos da responsabilidade, né, quando existe um público que é, de fato, em sua maioria, crianças, adolescentes. A gente sabe que a Ana Castela, ela tem esse apelo com as crianças, né? Ela chama muita atenção de crianças e adolescentes, então a gente sabe. A gente vai chamar daqui a pouquinho o professor Eric para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes de chamar o professor Eric, Isso. eu queria agradecer ao nosso presidente da OAB, Israel da Graça, pelo espaço, pela atenção com a advocacia amapaense, mais uma vez reafirmando o seu papel enquanto presidente, mas aquela situação, você pode até desempenhar a presidência, mas ser presidente é para poucos. E eu enxergo isso no nosso presidente, eu enxergo isso nessa gestão, então parabenizar os nossos colegas, parabenizar a nossa equipe de apoio que se deslocou para cá com todo o material, com toda a paramentagem para essa transmissão tá acontecendo para vocês, essa gravação tá acontecendo para vocês. Então parabenizar toda essa equipe, parabenizar a todos que fizeram com que isso daqui fosse realidade, conseguisse ser realidade. E sem dúvida nenhuma também agradecer não só a OAB como a Faculdade Madre Teresa, que hoje a gente está liberado das nossos ofícios. O dia do advogado foi ontem, mas o nosso presente foi hoje, para que a gente estivesse aqui acompanhando a feira, falando com vocês, advogados e futuros advogados que são os nossos alunos que estão de olho, né, no nosso conteúdo. E assim a gente segue, né, professora? Com certeza, professor. Agradecer, de fato, à Faculdade Madre Teresa por todo o trabalho desempenhado no desenvolvimento do direito à educação e também no nosso curso, né, professor? Puxar a sardinha para o nosso curso de Direito. A gente está formando, se encaminhando para formar a primeira turma e, se Deus quiser, formar novos advogados. Mas agradecer, obviamente, também aproveitar o gancho e agradecer a OAB através do nosso presidente Israel, através do presidente da ESA, da Escola Superior da Advocacia, doutor Helder Marinho, que teve aí esse projeto de criar esse podcast, né? O podcast, ele existe aí há algum tempo, já há alguns meses, eu já participei, inclusive, enquanto presidente da Comissão de Intolerância Religiosa, de Combate à Intolerância Religiosa. Então o podcast, ele de fato é uma ideia de levar para a sociedade em geral discussão de temas que são muito importantes. E hoje a gente está aqui para falar de alguns temas que são contemporâneos no direito, e acho que falar, professor, de direito à educação, para a gente é muito importante, não só porque a gente fala com a advocacia, mas a gente também fala com a classe de professores e a gente chega também nos estudantes. Ontem foi dia dos advogados, mas também foi dia do estudante, né? Então pensar esse tema, principalmente estando tão próximo, em contato com toda a sociedade amapaense que frequenta aqui a Expofeira, pensar e refletir os aspectos da educação e os avanços, né, que nós tivemos na educação nos últimos anos, é também debater
temas que são afetos ao nosso mundo jurídico, né, professor? Exatamente. Pensar toda essa logística e como eu ouvi ontem dos nossos colegas, o dia do estudante e o dia do advogado caírem no mesmo dia só demonstra que nós somos eternos estudantes. Exatamente, não é coincidência. Não é coincidência. A gente também tem que falar dos nossos patrocinadores, a corrida da OAB está chegando. Então, querida advogada, tire o seu tênis do armário, venha correr com a gente, 6km, ou fazer a caminhada de 3km, que é a inovação. 7km. 7km a corrida e a caminhada é 3. 7km de corrida e a caminhada de 3km. Para você que não quer correr, ou para você que quer levar a família, para você que quer começar a vida fitness, quer começar a ter essa perspectiva de saúde e, sem dúvida nenhuma, apoiar a classe. Esse mês da advocacia, ele foi preparado para você. A gente começou ali com o nosso almoço jurídico, tivemos cafés dentro do nosso espaço, tivemos ontem um evento importantíssimo no dia da advocacia, que a professora Maria Carolina estava lá presente, vai poder falar um pouquinho mais para a gente daqui a pouquinho sobre o evento de ontem. E aí, ao longo do mês, nós vamos ter cestas culturais, nós estamos no stand da OAB, aqui na Expofeira, trazendo discussões jurídicas, trazendo um pouco do nosso trabalho e apresentando para vocês, especialmente hoje, essa discussão sobre direito ao entretenimento da criança e do adolescente. Eu, como o presidente da Comissão de Turismo e Entretenimento, não poderia estar mais lisonjeado da pauta de hoje ser essa, e falar um pouco de educação, falar um pouco de formação pessoal, falar um pouco de graduação, falar para você, querido advogado, aquele advogado que quer fazer uma pós-graduação, que a gente também está com pós-graduação aberta, né? Além das pós-graduações ofertadas de forma gratuita, também a Faculdade de Madre Teresa tem parceria com a OAB, está ofertando as pós-graduações. Então é isso, o mês de agosto está cheio e você é o nosso convidado para estar aqui presente, colado com a gente. E não esquecendo, professor, que o mês de agosto ele está cheio e que no dia 24, um dia após a nossa corrida, haverá a inauguração da subseção da UAB em Laranjal do Jari. Então, esse é um avanço muito importante, principalmente para o advogado, para a advogada que advoga nos interiores, né? A gente teve no início do ano a inauguração da subseção do município de Oiapoque. E agora, no dia 24, a gente vai ter a inauguração da seção de Laranjal do Jari. Eu fico muito feliz. Laranjal do Jari fica apenas 5 horas de Macapá, né? A estrada, apesar de não estar toda pavimentada, mas a gente consegue chegar, graças a Deus, passando ali o Maracá, daquele trecho. Então, a gente fica muito feliz porque é uma forma do acesso à justiça, que é a OAB, né? A OAB, ela é um instrumento para o acesso à justiça, chegar nos interiores, chegar e levar a valorização e a dignidade desse advogado, dessa advogada que milita e labuta em Laranjal e ali nas comunidades próximas. Ontem teve, de fato, o primeiro encontro estadual da Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, e eu participei de um dos painéis, inclusive mandar um abraço aqui para os organizadores, né, a doutora Suzane Siqueira, a doutora Sandy, lá da Abracrim, né, que são as vice-presidentes e secretária-geral. O evento foi belíssimo, contou com a participação do presidente da Nacional, da Abracrim Nacional, vários painéis que discutiram as prerrogativas, discutiram, por exemplo, gestão estratégica de escritórios, né? O advogado ele precisa ser também esse gestor dentro do seu escritório de advocacia. A gente teve também discussões ali sobre temas que são atuais e que estão afetando aí a advocacia criminal, como o uso de inteligência artificial pelos tribunais. No painel que eu tive a honra de participar, a gente discutiu sobre a advocacia criminal em relação aos direitos humanos e o quanto é importante falar de direitos humanos, porque sem eles a advocacia criminal realmente ela não tem espaço para atuar, porque o advogado criminalista ele é aquele que defende a garantia dos direitos de todos os cidadãos, de todas as cidadãs que estão ali passando pelo julgo do Estado de punir, né? Pelo exercício do direito de punir do Estado. Então é muito importante falar também sobre esse assunto, falei um pouquinho sobre isso, na presença, assim, de baluarte da advocacia criminal, como o doutor Paulo José, que tem mais de 1000 júris na conta, os doutores, os bordalo, como a gente chama, né? O doutor Charles, o doutor Cícero, a doutora Disse, que estavam lá prestigiando o evento. Então esse mês ele está, de fato, repleto
de atrações, repletos de eventos e repleto de avanços para a nossa advocacia, né? A nossa instituição, ela tem sido firme e atuante na defesa dos nossos direitos e na valorização da advocacia amapaense. Agora, voltando para a corrida, professor, de fato, 7 km corrida e 3 km caminhada, eu, como uma boa senhora idosa, irei de caminhada, porque sim, eu não posso estar ali suando, entendeu? Derretendo a minha beleza, e irei apenas caminhar na orla aí, que eu gosto muito. Eu sei que meu amigo Cleisan, que está lá atrás, também vai de caminhada. Então nós aqui, clubes unidos pela caminhada, iremos de 3 km. Eu vou tentar representar que eu vou atrás de pódio, porque eu não aceito que eu não vou ser pelo menos o terceiro advogado mais rápido desse estado. Pelo amor de Deus, gente. E você, querida advogada, que corre, deixe os outros ganharem. Se eu não ganhar na minha categoria, eu vou ganhar quando? Então fica meu apelo aqui pra você, tá? Que já corre. Eu sei que tem os nossos doutores ali que tem o pace abaixo de 4. Eu acho isso um absurdo. Como é que uma pessoa consegue ter um pace 4, advogar e ainda ter sanidade mental? Então, pra mim, você é um androide. Então, por favor, vamos fazer esses testes ali de imunidade, se é humano ou não. Viu, doutor Jael? Deixe lá reservado. Ano passado, a única coisa que eu não queria era perder pro doutor Jael. Eu falava, eu não vou perder pra ele. E eu quase perdi pra ele. E olha que ele veio a passos lentos. Ano passado. Então esse ano, continuo na minha tese. Não vou perder pro Dr. Jael essa corrida. Viu? Quando vê ele ali, que ele vai sempre estar com aquela camiseta branca, não deixe de ultrapassar ele, viu? Ele vai estar com camisa 01, ultrapasse o nosso presidente. Mas eu acho que sem mais delongas, a gente pode chamar o nosso convidado de hoje? Com certeza, professor. Nosso convidado é o professor e advogado Eric Araújo, né? Ele que vai falar com a gente sobre esse assunto tão importante, que é a garantia e a defesa dos direitos da criança e do adolescente, principalmente nesse contexto de shows, de espetáculo, e a questão do acompanhamento da defesa e garantia desses direitos sobre os responsáveis, pais ou responsáveis, né, professor? Exatamente. O professor Eric, que além de ser professor na Faculdade Madre Teresa, também hoje é responsável pelo Núcleo de Práticas Jurídicas de lá, então ele está nesse processo de formação de advogados, e ele traz uma bagagem, porque ele não é uma bagagem de fora, porque ele não é tucuju, né, professora? Verdade. Ele vem diretamente de Maringá, ele é ali da região sul-sudeste. Eu basicamente, gente, eu vou ser bem sincero, eu só divido norte e nordeste. Desceu o Pará, desceu o Mato Grosso, eu já falo que é sul-sudeste, que é eixo sul e sudeste. Centro-sul. Centro-sul, eles não falam que norte e nordeste é a mesma coisa? Exatamente. Agora desceu ali, é eixo centro-sul e acabou. Vamos todo mundo tá nessa perspectiva. Assim, brincadeiras à parte, ele veio para somar. Ele tá pela primeira vez conhecendo a Expofeira, então ele também vai trazer essa perspectiva de como é a Expofeira aqui, de o que ele achou da Feira Agropecuária. Ele estava contando pra gente que lá na cidade dele a Feira Agropecuária é paga, pra entrar é pago, pra assistir o show é pago, pra ir pra brinquedo é pago. Você já pensou depois de pegar um trânsito desse e ainda pagar? Agora o senhor imagina não ser amapaense, né? Já pensou eu nascer e não ser amapaense, cara? Como assim? Não dá. Imagina não ser nortista, não ser amapaense. Tudo aí pra fora é pago, é mais caro, perde-se qualidade de vida porque as pessoas trabalham mais, não porque nós não trabalhamos, mas porque as pessoas demoram muito mais para chegar nos seus locais de trabalho, é tudo mais distante, é tudo muito longe. Então, assim, podendo escolher, é melhor ser amapaense. Ou se vir ao tornar, mundo amapaense. ou se tornar amapaense, como essas pessoas que estão vindo de fora para somar com a gente. E eu costumo falar bastante isso. Pessoas que vão ser parceiros das nossas lutas, da nossa luta de fortalecimento da advocacia, da nossa luta de... acabou de chegar aqui. Aqui no ao vivo é assim mesmo. Acabou de chegar aqui, já vou passar o microfone para ele. Parceiros nas nossas lutas, como o professor que está vindo ser parceiro tanto para educação e formação de futuros advogados, quanto na advocacia militante, quanto na perspectiva da advocacia acadêmica, daqui a pouco dentro desse cenário de uma comissão, vamos já meter ele numa comissão daqui a pouquinho também. Ele está vindo para somar e vai trazer essa experiência para vocês, vai trazer essa discussão e discutir especialmente sobre essa perspectiva da criança e do adolescente em locais públicos que estão expostos
relacionados a, enfim, musicalidades às vezes impróprias para sua idade, imagens, como é que acontece essa fiscalização, como é que os órgãos se organizam e principalmente nós, a OAB, enquanto uma classe, a única profissão citada na Constituição, é necessário que se reforce isso, a única profissão expressamente citada na Constituição brasileira, como nós devemos nos comportar e como nós também precisamos ser fiscais desses espaços, fiscais da lei, como é que a gente consegue para ajudar, para fomentar a sociedade, para fomentar a discussão jurídica, para fomentar a segurança jurídica, é necessário que nós, advogados, a gente se vista também, né? Por mais que a gente esteja no nosso momento de lazer, na nossa folga, a gente também pense e discuta, opa, não tá certo aquela criança desacompanhada ali, aonde eu posso ir, o que eu posso fazer. Eu, enquanto advogado, eu sim preciso ter essa consciência, porque eu preciso passar isso para os outros. Mas já que ele chegou aqui, né, a gente vai assumir aqui a minha posição para conversar um pouquinho com a professora Maria. Daqui a pouquinho eu retorno, daqui a pouquinho a gente reveza, porque a intenção é esse bate-papo. A gente já apresentou ele aqui, já falou que o senhor veio de fora, que lá na sua terra tudo era pago. A gente convidou para falar sobre a expofeira de lá, falar como é que funcionava lá na sua terra, como é que tá essa experiência tucuju, agora se tornando um advogado tucuju, daqui a pouquinho transferindo para cá, né, o seu endereço, vai fazer suplementar. Vai fazer a suplementar, não quer largar lá o osso de lá. Eu não julgo, que até agora eu não deixei a minha suplementar do Pará. Eu transformei a minha principal aqui, mas a suplementar do Pará continua. Então é isso, professor. Para o senhor assumir aqui. Senhor, acho que o senhor pode ficar aqui, porque a gente tem uma câmera ali do professor. Ah, tá. Então pronto. Fique aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Maria. Bem-vindo, professor Eric. Então, obrigado. Dando continuidade aqui. Só falar um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória e já entrando nesse assunto que é a defesa e garantia de crianças e adolescentes em contextos de espetáculos e grandes eventos. Enfim, seja bem-vindo. Obrigado, professora Maria. Boa noite, pessoal. Bom, antes de falar um pouco da minha pessoa e da minha trajetória, eu gostaria de pontuar sobre a Expofeira. A experiência que estive aqui. Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E lá também tem feiras agropecuárias e tudo mais, né? E por último, agora eu estava morando em Maringá, no Paraná. Nós também temos a Expoingá lá. Então, tudo muito diferente, né? Enquanto lá um evento criado para um evento comercial, vamos dizer assim, a Expofeira não. A Expofeira é um evento voltado para a comunidade. Eu percebi que há uma integração entre as pessoas, entre o entretenimento, entre o comércio, entre os negócios, entre as empresas, entre as entidades, né? Aqui, inclusive, aquele que não veio ainda, eu faço convite para que venha visitar a Expofeira e você vai identificar aqui vários órgãos do sistema de justiça, né? Nós temos aqui um estande do TEJAP, estande do Ministério Público, estande da Defensoria, e a OAB não podia ser diferente. Estamos aqui também no espaço para poder participar deste grande evento, desse grande acontecimento que é a Expofeira, né? Eu fiz meu dever de casa, dei uma pesquisada sobre, né, um evento que existe desde os anos 50 e está registrada na tábua de carne do coração do estado do Amapá, né? Ficou um tempo suspensa e agora é a quarta edição depois que retomaram as atividades, né? E assim, gente, a festa é linda, é grandiosa e sobretudo tem esse olhar de atender as pessoas, né? Então você tem pessoas visitando, você tem pessoas trabalhando, o evento para diversos públicos, diversas atrações, e então é um local onde acontece negócio, onde serviços são divulgados e as pessoas também têm o seu entretenimento, tá? Eu estou impressionado com a festa. Ai, que bom, professor, que o senhor deu esse comparativo, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, Centro-Sul, principalmente de onde o senhor veio, a gente pensa especificamente nas feiras agropecuárias, né? Exatamente. Como feiras ali que são voltadas à expansão de negócios. Imagino que rodada de negócios ali entre grandes agricultores, né? Sim. Entre grandes empresários do agro, enfim. E entender de fato a relação afetiva mesmo que o estado do Amapá possui com a Expofeira, não só como uma rodada de negócios, né, mas também como
memórias afetivas, né? Se perguntar para as pessoas aqui, todo mundo tem, com exceção dos mais jovens, mas todo mundo tem lembranças da infância de quando vinha para a Expofeira. Eu adorava vir aqui, ver os animais que ficavam aqui, os bois, os cavalos, né? Expostos, enfim. E então, professor, nesses grandes eventos, e já entrando no tema do nosso podcast aqui, da nossa conversa, o que o senhor acha, obviamente, com base na nossa legislação, na nossa Constituição, o que o senhor tem a nos dizer sobre a presença, né, maciça de crianças e adolescentes nesses grandes eventos? Hoje é show da Ana Castela. Ana Castela, ela tem um apelo para o público infantil, para o público infanto-juvenil, né? Então hoje a Expofeira, ela aguarda muito desse público, né? Claro, é sempre uma tensão quando a gente tem grandes eventos e crianças e adolescentes reunidas, né? Então eu queria que o senhor desse um pouquinho da sua experiência na advocacia, no sistema de justiça, e como pai, que o senhor, eu sei que o senhor é pai de uma criança também. Sim, exatamente. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sou pai de uma princesa, Raquel. Minha filha tem 10 anos. E como muitas meninas de 10 anos, são fãs da Ana Castela. Prof, vamos lá. A Ana Castela é uma artista de conhecimento, né, de atividade, uma artista nacional. E ela produz, a princípio, o conteúdo dela era um conteúdo ali, pessoal, aquele sertanejo universitário, né? E aí, por conta do YouTube, ela foi se popularizando e tudo mais, e ela teve essa sensibilidade de perceber que as crianças gostavam muito dela, tanto pela música animada, pela imagem e tudo mais, e ela fez alguns ajustes. Não estou dizendo por ela ou pela equipe, tá? O que eu estou dizendo é que eu acompanhei alguns artigos e algumas informações, algumas notícias a respeito disso, de que ela e a equipe tinham pensado nos palavreados e até mesmo na maneira de entregar essas músicas por conta desse público infanto-juvenil, tá? E vindo já ao encontro dessa informação, o professor Marlon colocou aqui sobre uma situação, né, se o advogado eventualmente estiver passando, uma criança sozinha, como que ele deve proceder, etc. Pessoal, junto, né, com o nosso sistema constitucional, nós começamos a pensar que até então a criança, ela não era um indivíduo que era discutido, né, sobre termos de proteção, de segurança, entre outros assuntos, né? E com a Constituição, isso começou a ser um tema a ser pensado, a ser discutido, até a formação do Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso ECA. Tá? E ali, com a criação do ECA, foram buscados, então, instrumentos para que se fomentasse essa proteção, bem como o Conselho Tutelar, né, como a Vara da Infância. Houve maiores investimentos e maiores direcionamentos nesse sentido, para que buscasse, então, essas ferramentas de proteção à criança e adolescente, né? E aí, inclusive aqui no evento hoje tem um stand do Conselho Tutelar e a orientação é sempre essa, pessoal. Viu uma criança sozinha, perdida, chorando, tá? Busque a Polícia Militar. Aliás, esse também é um ponto alto aqui no evento. As forças de segurança com bastante presença aqui. Então, se for o caso de você eventualmente encontrar uma criança perdida, comunique um policial militar ou um segurança mais próximo, ou até mesmo, se você conseguir localizar um estande do Conselho Tutelar, direcionar, levar essa criança até lá, e ali terão profissionais que vão fazer o acolhimento e o direcionamento necessário. Não, é fundamental, professor, a presença do Conselho Tutelar aqui, e especialmente em dias como esse, como hoje, que temos, esperamos, né, aqui na Expofeira, a presença maciça de crianças e adolescentes. E também entender a importância do Conselho Tutelar nesse sistema de defesa e garantias das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar, inclusive, pessoal, que é nosso parceiro aliás, um pouquinho antes, né, a Madre, como uma instituição de ensino, ela trabalha, né, com as 3 linhas, né, professora, de ensino, pesquisa e extensão. E dentro de uns projetos de extensão, o Conselho Tutelar e a Vara da Infância aqui de Santana são nossos parceiros no projeto de extensão, a qual agora no segundo semestre estaremos em algumas escolas e alguns locais ali pré-definidos,
para fazer palestra, divulgando, não só divulgando o ECA, mas bem como falando desses instrumentos, né? A Faculdade Madre Teresa hoje, que está posicionada em Santana, através do nosso NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, atendemos também muitas famílias, né? Muitas mães que vêm buscar informação a respeito do PPC Loas Autista, né? E bem como informações e orientações sobre os alimentos, sobre a situação a qual existe uma dificuldade do relacionamento entre as famílias, né? Muitas vezes a mãe ali assume a sobrecarga maior do cuidado da criança e aí às vezes fica sem essa orientação. E aí onde nós não podemos, nós damos a orientação necessária até um certo ponto e também buscamos aí ajuda, apoio do Conselho Tutelar para poder passar informações complementares, professor. Com certeza, professor. É muito importante, né? Até porque as crianças e os adolescentes são considerados grupos vulneráveis, né? Estão dentro do que a legislação chama de grupos vulneráveis e a eles conferem legislações específicas, né? Lembrar que o ECA é uma legislação federal que, inclusive, institui condutas criminosas quando de situações que envolvem violações de crianças e adolescentes, né? A gente tem esses dispositivos tanto no ECA quanto também no Código Penal, né? Quando a gente trata ali de alguns crimes sexuais específicos que tem como vítimas crianças e adolescentes. Então é muito importante se munir dessa informação. É por isso que a gente diz que o direito ele é aliado da educação, a educação é aliada ao direito, porque é importante se munir desse tipo de conhecimento para toda a população. E aqui não só para os operadores do direito, para os profissionais do direito, mas para a população. Que, por exemplo, todo mundo conhece ou conhece uma família, né, que tem criança, que tem adolescente. Então, a preocupação redobrada, ela é muito positiva, né? E a gente entende a preocupação porque, de fato, é um público que requer maior atenção, professor. Exatamente. E, inclusive, hoje, com o advento da internet, não é, nós sabemos cada vez... Não é agradável, às vezes, a gente escutar alguma notícia sobre violência, sobre qualquer coisa nesse sentido, sobretudo envolvendo uma criança, né, pessoal? Porém, a gente percebe uma certa evolução até no comportamento das pessoas, da sociedade, com essa preocupação, com esse olhar sobre a segurança e a proteção das crianças e dos adolescentes, né, pessoal? Infelizmente, nos anos 90, por exemplo, era muito comum, né, a gente se confundia ali violência com cuidado. Hoje, ao longo praticamente aí de 26 anos do ECA, perdão, a 36, data, né? 36. Exatamente. A gente percebe que hoje a sociedade é um pouco mais consciente, hoje as pessoas são mais conscientes, hoje as próprias crianças já são mais conscientes sobre os seus direitos. Inclusive, professora, eu me recordo que o ano passado fui fazer uma palestra numa escola e aí a diretora falou, olha, vocês são sempre bem-vindos para falar sobre os direitos das crianças, mas por gentileza falem dos deveres, porque senão os pais vêm aqui dizer o seguinte, olha, a criança diz que você não pode mandar lavar louça, a criança diz que você não pode bater, que você não pode isso, que você não pode aquilo, porém, é importante que eles saibam dos direitos, porém também dos limites, dos deveres, para que assim tenham um conhecimento mais consolidado e mais equilibrado, porque a educação sempre busca o bom convívio com a família. A família e a educação, elas convivem juntas. Com certeza. Inclusive, existe uma polêmica, né, professor? Logo quando surgiram aí os estudos sobre educação positiva, muita gente falando da educação positiva, em contraponto, obviamente, à violência. É claro que a violência, ela deve ser combatida em todos os níveis, né? Criticavam muito ali as pessoas que falavam da palmada, não pode dar palmada, exatamente, porque de fato é algo ali que desrespeita o corpo, né, dessa criança, desse adolescente. Tem muita gente que diz, eu levava surra quando era criança, tá tudo bem comigo. Eu apanhava, eu não morri, Eu né? apanhava e eu não exatamente. morri. Isso não quer dizer que a gente precisa perpetuar esse tipo de comportamento. De outro modo,
acho que exacerbar essa educação positiva a ponto de não conferir limites a essas crianças que não sabem ainda sobre limites, que ainda vão conviver em sociedade, é muito difícil. Eu ouvi uma história esses dias, professor, de uma mãe, né? As duas mães tinham seus filhos ali, estudavam na mesma escola, e aí uma falou assim, deixa eu levar o fulano para brincar na sua casa. E aí levou, só que o filho da mãe que recebeu, ele tem limite desde sempre. Então, por exemplo, olha, você tem horário para brincar, você tem horário, por exemplo, para ficar na tela, para assistir televisão, você tem horário para dormir. Ele tinha uma rotina. A criança que veio não tinha rotina. Então ele veio, começou a brincar de bola dentro ali do apartamento da casa, a outra criança se assustou. Ele gritava com a mãe, então claramente era uma criança ali que não recebia os limites na sua infância e que não tinha rotina. Isso é muito prejudicial para a criança, né? Então, essa questão da educação positiva, ela é de fato muito importante, mas não pode ser um salvo-conduto para deixar de conferir limites àquele futuro cidadão que vai conviver em sociedade, que futuramente a sociedade irá conferir limites a essa pessoa. Exatamente, até porque como parte da formação dessa criança, né, ela terão princípios e valores que são repassados pelos pais, tá? E a importância de uma educação não violenta e até mesmo de uma comunicação não violenta, ela influencia inclusive no nosso nível de civilidade, prof. Tem autores que falam que parte da grandeza de um povo é esse povo conseguir resolver os seus conflitos sem violência, não é? Então, muitas vezes, em uma relação entre o pai e o filho, né, ele precisa entender isso, conscientizar de que ele é o adulto da relação. Então, se ele não consegue, ou se ele tem dificuldades de resolver um conflito, né, partindo para a violência, não vai resolver. Não vai ficar mais fácil, só vai tornar um trauma, só vai tornar uma dificuldade cada vez maior e uma revolta, né? Porque até certa idade, ali a criança vai fazer, uma criança mais levada, vai fazer uma travessura, não é? Pode ser que uma chinelada resolva, mas a partir do momento que essa criança for crescendo, que ela for se desenvolvendo, ela vai se comunicar e desenvolver um relacionamento com uma outra criança, com outra adolescente que tem uma outra cultura, um outro costume dentro de uma outra casa. Ela vai perceber que dentro dessa outra casa os pais conversam, os pais resolvem os conflitos de uma outra maneira, não é? E aí é onde nasce a revolta, é onde nasce muitas vezes a perda da confiança, né? Porque aquela pessoa que devia te proteger, ela te agride. Infelizmente, a gente... na verdade, a nossa sociedade ela é muito complexa, né, professor? Ela é muito plural. Então, esses problemas são típicos problemas da nossa sociedade contemporânea, que é uma sociedade da tecnologia, né? Que muitas vezes pode se transformar em uma sociedade do cansaço por conta das inúmeras horas trabalhadas, né? De pais que muitas vezes estão cansados e que a única saída ali para entreter aquela criança é uma tela, né? É um tipo Exatamente, de tela. É verdade. Então a gente tem diversos olhares aí, análises a se fazer quando a gente trata de criança e adolescente. Exatamente. E aí, em linha disso, né, há muita brincadeira na internet sobre essa criança do Nutella, sobre essa questão do Nutella, sobre essa questão do raiz, né? Mas o que a gente percebe é que a gente evoluiu ao longo desse tempo. Graças a Deus, nós temos hoje muitas literaturas, muitos treinamentos, de modo que hoje só permanece no berço da ignorância, infelizmente, aquele que realmente não quer evoluir nesse assunto, nesse aspecto. Porém, independente dele querer evoluir ou não, que é uma escolha dele, nós temos, voltando a falar ali dos instrumentos, das ferramentas, né, que protege essa criança, que protege esse adolescente. A gente vê que a gente evolui e a sociedade está em constante mudança, porque a gente, por meio da tecnologia, tem um sistema de pagamento do Pix, prof. E agora, inclusive, foi aprovado o Pix Pensão, né? Aonde nós tínhamos aí uma certa dificuldade entre o genitor, né? Ou, no caso, a genitora, mas enfim, o responsável pelos alimentos, no nosso caso, a grande maioria são genitores. Essa dificuldade, às vezes, você tem um pai proativo, que busca desenvolver o relacionamento com o filho e honrar
obrigações ali financeiras, mas a gente ainda tem uma maioria que temos essa certa dificuldade. Voltando a falar do NPJ, querendo ou não, estamos no NPJ, né? Então, prof, é um assunto muito recorrente. Uma das maiores dificuldades, entramos com as ações de alimentos, sim, mas uma das maiores dificuldades é muitas vezes sentar com esse pai, sentar com esse genitor e tentar compor ali de forma consensual, né? Evitar o litígio, porque a responsabilidade não vai desaparecer da noite para o dia. E é uma relação, professor, que vai ficar para sempre, né? Entre Exatamente. a mãe e o pai. Né? Por mais que a relação afetiva amorosa termine, enfim, por motivos outros, né? Por qualquer motivo que seja, mas a relação entre uma mãe e o pai com uma criança é um vínculo eterno. Exatamente. É um vínculo que vai existir para sempre. Então, essas pessoas, elas são adultas e elas precisam conversar e priorizar o melhor interesse da criança, que é um dos super princípios do direito da criança e do adolescente, né? Então, a gente tem muitos casos, inclusive esses casos chegam às portas do NPJ, que é caso de ação de guarda, pensão alimentícia, né? Às vezes um divórcio, já para decidir a partilha de bens e a guarda dessa criança. Então, a gente tem muitos casos e a gente sempre escolhe priorizar pelo acordo. A gente só não faz acordo quando, de fato, é uma relação que não tem como acompanhar, né? Essa semana a gente acompanhou também casos aí em que, infelizmente, o acordo não foi possível, né? Porque, às vezes, o judiciário, ele precisa intervir para decidir o que as pessoas não conseguem decidir. Né, para resolver os conflitos dessas pessoas. É o que a gente chama de substituto processual, né? Porque a gente substitui as pessoas para elas resolverem os seus conflitos. Quem resolve esses conflitos é o Poder Judiciário, e aí isso acontece quando não ocorre esses acordos homologados pela Justiça, né? Através de uma sentença que vai se decidir aí sobre pensão, sobre guarda, se ela vai ser unilateral ou compartilhada, né? Lembrando que existem aí diversas situações para se modificar a guarda ou para se decidir a guarda. Tem o núcleo psicossocial aí da Justiça, né, do Poder Judiciário, que precisa agir, né, que faz ali a visita social da assistente social e verifica em que condições, né, essa criança ela está sendo criada, que ambiente ali doméstico ela está sendo criada, se é um ambiente de violência, se é um ambiente, às vezes, de abandono, né? Lembrando que esse ano foi promulgada a lei do abandono afetivo, né? Exatamente. Então, muitas pessoas com previsão acham... no Código Civil para uma indenização por abandono afetivo, exatamente. Isso, porque muita gente acha que, pagou a pensão, professor, acabou a minha função enquanto pai. Exatamente, não, jamais. E detalhe, né, pessoal, nós operando direito, vivendo direito, estudando direito, eu, apaixonado por direito civil, professora, não tem como falar, né, todas as suas partes, importâncias, né, pessoas, capacidade, vai evoluindo e chega em família. E aí a gente percebe que, assim, lidar com pessoas é maravilhoso, porque cada um chega ali. Muitas vezes, como advogado, você precisa fazer o papel de psicólogo, de conselheiro, de orientador, sabe? Porque a família é a base. A gente fala da criança, mas o núcleo familiar é a base. E aí, lembrando, né, sempre, pelo melhor interesse da criança, às vezes a gente precisa trabalhar essa família, trabalhar essa base, buscando, indiretamente, o melhor interesse da criança, né? E aí a gente vê essa evolução nos direitos, a gente vê que nós, enquanto sociedade, estamos sentando para discutir e buscando política pública ou buscando, talvez, uma proteção de uma lei, inovando, Pix-pensão, a indenização por abandono emocional e, quiçá, outros problemas que possamos discutir aí futuramente para ajustar essa convivência em família, ajustar essa convivência de pessoas. Até porque, professor, eu acredito que nós aqui, nosso propósito maior é ajudar um ao outro. Entende? Com certeza, professor. A gente, assim, a legislação, na verdade, né? Porque eu sempre falo para os meninos de introdução ao estudo do direito, que é a disciplina que eu faço para os calouros,
é que o direito ele acompanha a sociedade, né? Nesse sentido, a legislação tem que acompanhar esse dinamismo social que a nossa sociedade ela impõe. Nossa sociedade ela é plural, ela é diversa. Exatamente. De fato, quando a gente atende o cliente, cada cliente parece que é um micro-universo, né, professor? É um micro-universo. Às vezes vive uma realidade tão distante da nossa e a gente, assim, fica até engrandecido enquanto ser humano, né? A nossa visão, ela muda totalmente. Porque, de fato, às vezes a lei que se aplica a mim, ao senhor, é diferente da forma como ela chega numa pessoa ali que é moradora de uma área de ressaca, por exemplo, que é residente de uma periferia, Sim. De uma mãe que tem 6 filhos, está grávida do 7º e não sabe ali como resolver coisas básicas, não sabe dos seus próprios direitos, né? Então, poder facilitar e ser um meio facilitador enquanto profissionais do direito para que aquela informação importante mude a vida de uma pessoa específica, de algum cidadão, de uma cidadã específica, eu acho que é uma das grandes, um dos grandes papéis gratificantes da nossa profissão, né, professor? Exatamente, professor. Inclusive ontem, né, que foi o nosso dia, eu vi uma dessas chamadas e tal, um recorte de um advogado muito importante, não vou citar ele aqui, mas ele fazendo ali uma leve crítica, né, ele falando sobre a grandeza da nossa profissão, mas fazendo ali uma leve crítica sobre a questão da quantidade de profissionais, né, que somos pouco mais de 2 milhões no Brasil e crescendo e tal, e que não teria trabalho para todo mundo, mais ou menos em linha disso o discurso dele, né? E aí eu fiquei refletindo sobre, apesar, assim, não concordo com ele, eu sou essa pessoa que eu não concordo com ninguém antes de pensar. E aí, porque assim, professor, por que eu não concordo? Porque a nossa atividade, além de ser personalíssima, ela exige uma habilidade de conexão com as pessoas. Então, a cada indivíduo que vem procurar a tua atenção, ele traz uma carga emocional, uma dor emocional, e aí a gente, enquanto profissional, tem que se conectar, separar o que é emocional dos fatos jurídicos, não é? E aí buscar uma solução para essa pessoa, né? E aí, assim, pessoal, inclusive muitos estudantes podem estar nos assistindo aqui, né, professor? Então fica o recado. Quando você ouvir essa frase de que já há muitos profissionais e que não há trabalho para todo mundo, o mercado está lotado. Ignore. O mercado está lotado. Ignore. Nosso trabalho é se conectar com pessoas, é ouvir as suas dores e tentar buscar uma solução. Entendeu? Então, a partir do momento que você se formou, aliás, hoje eu estava falando, inclusive também leciono a matéria de tributário, pessoal. Hoje eu estava falando de fato gerador, aí eu falei para eles, olha, como ontem foi o dia do advogado, eu vou fazer uma analogia aqui sobre o fato gerador, ok? Para um cidadão se tornar um advogado, ele tem que ter 5 anos de graduação, passar no exame da ordem. Dificílimo. E depois que você passou no exame de ordem, que você está com o seu certificado, aí você vai entrar com um processo para poder solicitar a sua habilitação. Ali, inclusive, tem estudo social, professora. Enfim, estudo de 5 anos, passou o exame da ordem. Acontece o fato gerador, para que você se torne um advogado. Qual que é a hipótese de incidência? Fazer os 5 anos e passar no exame de ordem. Senão, não consegue. Senão, não tem direito, né? Não gera. Não gera. Então, pessoal, é isso, tá? Você estudante que está vendo essa live aqui, esse podcast, se ouvir essa informação, ignore, tá? Há mercado para todo mundo, professora. Por quê? É uma atividade personalíssima, você precisa se conectar emocionalmente com as pessoas, e sem falar que você, para ser um bom profissional, além de conectar com pessoas, você tem que gostar de estudar. Porque o advogado, ele não para de estudar. Não é, professor Marlon? O professor Marlon está querendo me expulsar de aqui. Falou, esse rapaz não para de falar. Muito obrigado, querido. E é uma profissão que não se esgota, né, professor? A gente começa falando de proteção à criança e já termina falando de trabalho profissional. Porque assim, quando a gente se junta, dá mais 3 advogados, se não falar de trabalho, é porque a gente está doente. Mas, professor Eric, eu quero agradecer a sua participação no nosso podcast. Muito legal o nosso bate-papo aqui, né? Falamos aí sobre vários assuntos importantes. Acesso à justiça, inclusive, né? Não só criança e adolescente. E eu quero agradecer e passar aqui já para o nosso encerramento.
Ai, todo mundo em casa. Pois Gente, é. absurdo, já deu nosso horário, absurdo. Não precisamos fazer uma Conversando agenda. aqui sobre a profissão, nem parece que passa o tempo. Vou devolver aqui a palavra pro professor Marlon Galeno. E eu quero que o senhor deixe aqui as suas considerações finais, professor Eric, para o público que está em casa. Pessoal, obrigado por ter nos assistido. Eu fico até emocionado, falando da questão do dia do advogado e tal. Eu fico até emocionado porque assim, me sinto muito honrado por fazer parte desse núcleo de profissionais, um profissional tão necessário, com previsão constitucional, inclusive, né, professora, necessário para a manutenção da justiça. Eu ia contar minha história, acabei não contando, professora, mas eu fui uma pessoa que me formei de forma tardiamente, né? Mas quero deixar aqui a minha alegria de ser profissional, de estar nessa área. Deixo o convite para aquele que estiver estudando, continue, não pare. E para os nossos colegas, vamos trabalhar sempre em prol da justiça. Professor Marlon. Obrigado, professor Eric, professora Maria. Já fica aqui, professor, a gente vai encerrar. Deu 40 minutos aqui, assim que a gente nem percebeu. Fui pegar uma água. Quando eu voltei, ele já estava em outro assunto. Mas é isso. As nossas próximas edições vão ocorrer, cada dia ocorrendo com uma comissão, cada dia ocorrendo com um debate. Durante o sábado e o domingo vai ser a comissão da Jovem Advocacia, doutor Bruno. Ele, além de elegantíssimo, tanto nas vestes quanto na fala, ele é polido juridicamente, eu sou fã dele, então eu queria deixar aqui o nosso parabéns tanto para ele, a doutora Márcia, aqui da Subseção Santana, que toca a Subseção Santana de forma com maestria, os nossos colegas do IAPOC, agora os colegas do Jari, que vão receber a nossa casa, e eu acho isso muito importante, porque a gente reflete muito sobre quanto tempo a gente ficou sem esses espaços. O Laranjal do Jari é o terceiro maior município. Quanto tempo a gente ficou sem um espaço para o advogado atuar lá, concentrando-se às vezes em salas de fórum que não suportam a nossa demanda, e o fórum às vezes não recebe a gente como a nossa casa vai receber. Então, colega advogada, jovem advogado, que vai ser o nosso debate no sábado e no domingo. Eu acho que a gente volta aqui na sexta-feira, vou confirmar direitinho se a gente volta na sexta. De toda forma, o professor Eric já está mais do que convidado para que a gente alongue esse debate, que ele fale sobre a vida dele, né, como era peticionar ainda, porque eu não sou da era do papel. Eu preciso confessar para vocês que como eu tenho 22 anos, que eu sou recém-formado, eu não sou da era do papel. Eu já peguei o PJE, né? O EPROC, eu não esse negócio assim de, tem que ir lá no fórum. Fazer carga, o senhor nunca fez carga de autos físicos? Nem carga, pra mim era uma mochila dos anos assim, de 2002. Pra mim era uma mochila dos anos 2000, eu não conheço. Tinha carrinho. Caraca, carrinho me pegou a memória, realmente, tinha carrinho. Eu lembro que eu era estagiário, eu tinha que digitalizar aquele monte de documento. Hoje em dia, o estagiário, eu sou igual meu pai. Na minha época, não era fácil assim, cara. No meu tempo, agora advogado tem tudo. Não, na minha época eu tinha que andar até lá. A secretaria era dividida entre a mesa e o pregão. E o pregão, que maravilhoso. Não tem mais pregão, morreu o pregão. Morreu a figura do pregoeiro. Pregão da Justiça do Trabalho. Gente, que delícia. Fulano, 1 segundo, processo arquivado. Parecia o programa do Ratinho. Era maravilhoso. A sala do pregão da Justiça do Trabalho parecia o programa do Ratinho, porque tinha vários personagens lá que dariam certinho numa Praça Nossa, no Zorra Total. E o pregoeiro... não... É arquivado, definitivamente, sem direito a recurso. E você assim. E quando tinha duas audiências, hoje em dia tu liga duas telas, tu tá em duas salas de audiência no mesmo momento. E quando tinha duas audiências, uma do lado da cidade e outra do outro, eu morava em Belém. Menino, pra mim andar naquele centro histórico ali, eu não tinha carro, eu andava de... A gente tem história pra contar aí, a gente juntar aqui, a gente pode fazer um quadro só perrengues da advocacia, chamar os nossos colegas e falar só sobre... Advocacia pré-tucujúris, vamos conversar sobre isso. E aí então fica aqui, eu vou deixar a professora Maria, que conduziu com maestria, finalizar com vocês, mas eu queria agradecer novamente todo o apoio da equipe logística, agradecer nosso parceiro que tá ali com a gente desde as 5h30, organizando aqui. Sem dúvida nenhuma, sem ele, quem está por trás das câmeras é muito mais importante do que quem está pela frente. Então a gente nunca pode esquecer disso. Isso se aplica a todas as searas do trabalho, galera. Não é só dentro da perspectiva comunicacional. Parabenizar a todos, agradecer a todos pela audiência. E é isso, gente. Tem muita feira agropecuária aí. Daqui a pouco eu vou dar uma volta nos estandes, conhecer. A gente está do ladinho do estande da Defensoria. Daqui a pouco eu vou lá, dar um abraço nos colegas. O Dr. Milton tá por ali, que eu já vi ele. E aí convidar essa galera toda para estar com a gente na sexta-feira aqui com a gente. Professora Maria?
Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer por essa oportunidade belíssima, reiterar os agradecimentos ao nosso presidente, Dr. Israel da Graça, por esse stand que está belíssimo. Eu convido novamente você, advogado, você, advogada, a vir conhecer o nosso stand da OAB na Expofeira. De fato, a gente se sente na sede histórica, né? Porque a nossa sede histórica foi originalmente o fórum, né? O nosso primeiro fórum de justiça da nossa cidade, do nosso estado do Amapá. Agradecer ao professor Eric, que muito gentilmente veio aqui para participar desse bate-papo com a gente. Agradecer ao professor Marlon, que foi meu parceiro aqui nesse podcast, e convidar todo mundo a participar desse momento, que é um momento muito importante. Acho que é um dos grandes avanços, né? A participação da OAB aqui na Expofeira, que é o maior evento agropecuário do estado. Agradecer também à Faculdade Madre Teresa por ter nos cedido gentilmente para estar aqui. E você que ainda não veio, venha e compareça ao estande da OAB na Expofeira. Quero desejar a todos uma ótima noite. Ainda tem muita feira por aí, então venha participar. Obrigada. Obrigado.